E no Dia Internacional da Mulher, para fazer uma análise sobre o papel que a mulher desempenha na sociedade, tanto no aspecto brasileiro quanto no mundial, vamos conversar ao vivo com o nosso analista em política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor Vladimir, uma ótima noite para você. Para a gente começar, professor, queria começar te perguntando qual que é a importância de uma data a nível mundial para marcar o Dia das Mulheres. Boa noite, Sulamita. Antes da sequência, gostaria de agradecer você pela pessoa que é, brilhante profissional e certamente é fonte de inspiração para mostrar isso, que gênero é uma construção social e que homens e mulheres, de fato, deveriam ter igualdade na escolha. E é por isso que a Organização das Nações Unidas, encampando o movimento feminista em 1910, marcou a data do dia 8 de março com o objetivo de chamar a atenção de que existe esse conjunto de reivindicações. Interessante que não é um dia de presentes, um dia de reconhecimento, é um dia em que há manifestações. Aqui próximo da minha casa, na Praça da Liberdade, houve uma manifestação grande, vimos no bloco anterior também, manifestações acontecendo ao redor do mundo, porque mostra que, apesar de existir uma visão sobre a dignidade da pessoa humana, ele ainda não é respeitado em caráter universal. Preconceitos existem e, especificamente, quanto ao gênero, as mulheres são, em especial, o grupo que mais sofre com isso. Então, é um dia para, sim, chamar a atenção das atividades, dos projetos e do caminho, a distância que ainda precisa ser percorrida em cada uma das sociedades, podendo comparar e aprender com bons exemplos de outros povos. Excelente, professor. Realmente um dia marcado por muitas manifestações, ao redor também do mundo. Professor Vladimir, historicamente, como as mulheres conquistaram seus direitos pelo mundo? A reivindicação de registro histórico mesmo pela igualdade geral, primeira vez foi na Revolução Francesa. O papel das mulheres foi muito importante nas comunas e na derrubada do governo autoritário da França, mas depois se viram abandonadas pelo movimento masculino revolucionário e ignoraram a presença delas na Assembleia Nacional para a elaboração da Constituição, que garantiria a igualdade de direitos entre homens e mulheres. A Revolução Francesa marcou, sim, o início do Estado de Direito, de um governo representativo, porém considerando povo apenas os homens. E foi por causa disso, no ano de 1791, a Olympe de Gouges fez uma declaração paralela à declaração famosa da Revolução Francesa, fazendo publicar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E a partir desse texto de 1791, a gente vê associações de mulheres se organizando e reivindicando a participação política. E a partir do direito de voto, garantida a opinião ser considerada, conseguir transformações, em especial na lei civil, que colocava em situação de desigualdade no homem na relação do casamento, e outras tantas leis que mantêm a perpetuação de discriminações. Para citar apenas em números, no Brasil, a mulher pôde começar a votar a partir de 1932, desde que alfabetizada. O primeiro país do mundo, a Nova Zelândia, em 1893, a Austrália, 1902, Finlândia, Noruega, outros 28 países até o início da Segunda Guerra. Mas é marcante como alguns países tidos desenvolvidos, a própria França, que eu falava agora há pouco, foi só depois da Segunda Guerra que a mulher pôde votar. E país ocidental, o último que conferiu a igualdade de participação política foi apenas em 1971, a Suíça. A gente tem exemplo de outros também momentos marcantes da luta pela igualdade de gênero, quando a Organização das Nações Unidas convocou uma década em favor das
mulheres entre 1976 e 1985. E com parte desses esforços, o mundo conseguiu firmar um acordo internacional, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher, no ano de 1979, 18 de dezembro de 79, e com isso pressionaram para mudanças mais rápidas na legislação dos diferentes países. Excelente, professor. E aí, professor, tem muitos países que, infelizmente, até hoje, têm muitas restrições às mulheres. Queria que o senhor trouxesse para a gente quais são os países em que as mulheres mais sofrem, exatamente por serem mulheres. Existem muitas listas, muitos índices e estudos publicados com frequência anual ou bianual sobre a situação da mulher. Antes de falar da situação exterior, eu gostaria de apontar que o Brasil aparece negativamente em 3 dessas listas. Sobre a participação política, o Brasil tem apenas 17,7% dos cargos eletivos ocupados por mulheres, enquanto que a média mundial é 25,3%. Na Organização sobre Turismo Internacional, o Brasil aparece no 2º lugar, onde é mais perigoso mulheres viajarem sozinhas, atrás da África do Sul e à frente da Rússia, os 3 piores países nesse sentido. E o 3º, o Brasil é campeão por mais de uma década de países que praticam violências, todas as formas físicas e sexuais, às mulheres trans. Esses outros índices, eles apontavam as mulheres cis. E, no caso do Brasil, homicídio, apesar de ser o país que mais produz e consome pornografia de mulheres trans. Mundo afora, ficou bem enfatizado em tudo que a gente viu nas chamadas e reportagens antes, que, coincidentemente, por motivos específicos, aparecem sempre, ou têm aparecido há quase 2 décadas, os mesmos países nos piores rankings. Por exemplo, do relatório do Banco Mundial sobre igualdade de gênero e sobre o relatório Mulher, Paz e Segurança. Síria, Afeganistão empatados em primeiro lugar, seguido de Iêmen e Paquistão. E esses países aí estão por motivos, como o Antônio Guterres enfatizou, caso da Síria e do Afeganistão, por causa da guerra. A guerra expõe as mulheres a muito perigo e discriminações e violências ainda maiores contra elas. Mas não posso deixar de citar também que ela pode gerar uma oportunidade. O caso da guerra civil, que destroçou a população de Ruanda, fez com que a cultura mudasse drasticamente e aí o país hoje conta com a maior participação feminina no mundo, com 61% dos cargos ocupados por mulheres. O caso específico que coloca o Afeganistão em primeiro lugar de violência foi enfatizado, inclusive, no vídeo há pouco, sobre o acesso à educação. As mulheres, em média, no Afeganistão estudam apenas 1,9 anos. Só fica atrás da Burkina Faso, também citada, onde, na média, apenas 1 ano as mulheres chegam a estudar. Mas o Afeganistão também é muito ruim sobre violência física. 35% das mulheres sofrem violência em suas casas. E o pior ainda, 80% das mulheres já fez uma denúncia na polícia por ter sofrido violência quando saiu à rua. O caso da Síria, a guerra civil, coloca o país muito mal, especificamente em caso de estupros, mais de 25% das mulheres sírias foram estupradas. O caso do Paquistão, que está aí nessa lista, a inclusão financeira é muito ruim, apenas 7% das mulheres têm controle do próprio dinheiro, mas também no Paquistão há uma inundação de presença do Talibã e que está adotando políticas e repressões à semelhança do que aconteceu e acontece, no Afeganistão. Um outro elemento para chamar a atenção que gera bastante dificuldade para a mulher e coloca o Iêmen no topo da lista, que é acesso ao emprego. Ela precisa ter autorização do pai ou do marido para trabalhar. Com apenas 5% das mulheres com emprego e renda formal e sem saber se esse dinheiro fica com ela. O segundo país com pior acesso da mulher ao mercado de trabalho é o Irã, com 14% apenas das mulheres conseguindo um emprego formal. E como as organizações internacionais, elas lutam em prol dos direitos das mulheres, professor Vladimir?
começa com essa manutenção de estudos e relatórios divulgados com alguma frequência para que, com dados e podendo comparar um povo com outro, haja possibilidade de uma pressão política efetiva e não perpetuação das coisas como estão. As organizações internacionais também mantêm casas e ambientes de acolhimento, de acesso à segurança para a mulher expor a sua circunstância. E, em algumas vezes, também conseguirem relatar as violências que sofrem para serem difundidas via mídia, via rede diplomática ao redor do mundo, e para isso as mulheres não dependerem apenas das estruturas internas, também o apoio internacional. Podemos citar ainda o caso da Organização Mundial de Migração, que acolhe refugiados, homens, né, mas também em específico a mulher, como vimos aí o caso da Ucrânia, mais de 80% dos deslocados são as mulheres e, portanto, há essa atenção especial, assegura a elas o máximo de vida tranquila possível, acesso à capacitação, o ensino formal que ela não teve oportunidade no seu local de origem, porque quando tiver a oportunidade de retornar, aí ela tem maiores chances de mostrar a sua capacidade, como vimos no vídeo, né? Na Burkina Faso, a mulher mecânica, uma vez capacitada, ela se insere e mostra que não tem qualquer razão de existir a desigualdade de gênero ou essa definição, né? Emprego ou tipo de capacitação exclusiva para homens e para mulheres. E outros casos, o envio de comida, recursos, bolsas, todas elas também formam uma rede global no objetivo de reduzir essa distância que ainda é muito grande entre homens e mulheres. Professor Vladimir Feijó, muito obrigada pela sua contribuição no nosso jornal de hoje, que está sendo um jornal especial e realmente, conforme você falou, né, a gente tem muitas questões ainda a serem resolvidas em relação às mulheres, e a gente torce para que isso caminhe de uma forma igualitária, né, para as mulheres, que as mulheres realmente não tenham essa diferença quanto aos homens. Muito obrigada pela participação.